tá. Paz do Senhor, meus irmãos. Que é o irmão Marcos, presbítero da igreja. Somos, eu e minha esposa somos encarregados da congregação Bela Vista. Fica na rua Juvelino de Souza, número 277. A nossa congregação faz parte da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Alvorada. Pastor presidente, pastor Daniel Paixão, juntamente com a sua esposa, irmã Marta. Também temos a diretoria da igreja. Meus irmãos, há uns dias aí Deus vem tocando ao meu coração de fazer um vídeo, trazer uma mensagem da parte de Deus e colocar no Facebook. E ontem Deus assentou meu coração em fazer uma live. Eu estava falando com a minha esposa, a gente sente um pouco meio envergonhado, às vezes, né, de nós falarmos em redes sociais, né, e ainda ao vivo. Ainda falei para ela, lá na igreja a gente não tem vergonha, a gente assume o púlpito com alegria, com espontaneidade, mas louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quero, antes de ministrar uma palavra da parte de Deus, fazemos uma oração pedindo a Deus a sua misericórdia e a sua graça, para que nós possamos alcançar um bom número de pessoas, mas que essas pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus, porque o que importa aqui é que a palavra de Deus chegue até os corações. Este é o intuito. E isto é o que Deus propôs ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar orando. Logo após nós vamos discorrer um texto bíblico e vamos estar falando da parte de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua benevolência, o Teu amor, Pai, sobre cada um, Pai, que estará assistindo essa live, que estará, Senhor, escutando a Tua palavra, e que nós possamos servir de bênção, que este é o intuito, Senhor. Que a nossa vida possa servir de bênção para a vida daqueles que estiver nos assistindo. E o nome do Senhor seja glorificado nas alturas. Nós cremos assim, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus assentou uma palavra no nosso coração que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, um texto bem conhecido, um texto que nos faz entender o verdadeiro propósito de Deus para com a sua igreja e para com aqueles que um dia irão ouvir a palavra de Deus, um dia irão congregar, um dia irão estar em comunhão com a igreja. Meus irmãos, no capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos ler alguns versículos. Você que está na tua casa, no seu lar, ou até no seu trabalho, pega a sua Bíblia, abre no Evangelho de João, no capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, lá no capítulo 13, nós vemos as instruções de Jesus após a ceia, instruindo os discípulos o que iria acontecer. Que ele seria traído, que ele seria negado e que ele seria morto. Jesus, assentado à mesa, ele conversa com os discípulos, 11, porque Judas havia saído. E no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus ele diz algo muito interessante. Ele traz um conforto aos seus discípulos. Ele traz uma palavra de ânimo aos seus discípulos. Ele traz uma palavra direto ao sentimento dos seus discípulos. Ele diz assim, capítulo 14 do Evangelho de João:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhes Tomé. Agora nós vemos um dos discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber do caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o dendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Bem, meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo, meus irmãos, Jesus está sentado com os seus discípulos, perto de ser entregado aos pecadores. Mas Jesus não estava muito preocupado com o que viria a acontecer. A preocupação no momento de Jesus era transmitir para os seus discípulos uma palavra, uma mensagem de ânimo. Já começando no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: tenham calma, fiquem tranquilos, não abafe o seu coração, não encha o seu coração de nervosismo, de ansiedade. Creias em Deus e creia também em mim. E ali ele faz promessas, após confortar o coração dos discípulos, eles lançam uma promessa. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. E se aquilo não fosse verdade, ele não diria. Jesus não quer dizer nada que não seja verdadeiro para mim e para você. Jesus não quer dizer nada que não seja do reino para mim e para você. Estamos passando por momentos difíceis, momentos perturbadores, momentos de muitas atribulações, muitas vezes, vamos dizer assim. Mas em todas elas o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração. Creias em Deus e também em mim. O Senhor Jesus está dizendo: tenha fé. Não perca a esperança. Tenha fé, acredite. Ele não vai nos deixar passar numa tempestade sem estar conosco. Ele jamais, mesmo dormindo, permitiu que acontecesse alguma coisa em um barco. Mesmo nas horas mais difíceis da minha e da tua vida, o Senhor Jesus Cristo sempre nos deu vitória. Agora um discípulo chamado Tomé, ele pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como sabemos o caminho? O que me chama a atenção é que o discípulo Tomé não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. O discípulo Tomé não estava entendendo o reino de Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, nesses últimos dias, é entender o reino de Deus que está sobre nós. Porque Jesus diz: o reino de Deus